Eu vou mexer no som. Você vai mexendo aqui. Tá. Ok. Podemos? Sim. Então, bom dia. Meu nome é Silvana, eu sou fonoaudióloga aqui do Hospital Universitário. E a Tânia, também é a Tânia, mais recentemente, né, Tânia? Isso. Faz 2 meses que está aqui. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a abordagem da fonoaudiologia no contexto hospitalar, tá bom? Aí a gente fez uma divisão das áreas que a fonoaudiologia atende, e ali o que está separado, a disfagia, faz parte, né, dessa parte da fonoaudiologia hospitalar, e eu acho que a fonoaudiologia hospitalar, ela é a que mais engloba as áreas da fono. A gente acaba vendo um pouquinho de todas essas divisões, a fono hospitalar nos propicia isso. A gente acaba vendo um pouquinho de áudio, de neuro, de linguagem, MO bastante. voz, MO. Então, a fono hospitalar, eu acho que ela é a parte mais completa da fonoaudiologia, que as outras áreas não me escutem falando isso, mas... e eu acho que é um aprendizado, né, a fonoaudiologia hospitalar. Então, a fono hospitalar é uma especialidade que atua na avaliação e reabilitação das funções orofaciais, da audição e deglutição, de pacientes ainda à beira do leito. O objetivo principal que a fono tem com esses pacientes é de forma preventiva, de uma forma precoce, intensiva e corretiva. Então, quanto antes a fono atuar nesses pacientes, melhor vai ser a resposta no contexto geral. Então, alguns setores onde a fono está inserida, nas UTIs, na pediatria, maternidade, enfermaria, ambulatório, banco de leite e Covid. Mais recentemente, também estamos inseridas no Covid. Se a gente separar um pouquinho, então, a atuação da fono no contexto mais parte infantil, tá? Então, na parte de neonatal, a gente vai auxiliar no manejo da amamentação. Quando isso não acontece, a gente vai determinar a forma como esse bebê vai se alimentar. Ou em bebês que, por um período, não conseguem fazer o aleitamento materno, que estão com uma via alternativa, seja uma sonda, a gente tenta fazer essa transição alimentar o mais precoce e seguro. A gente faz também a parte auditiva neonatal, que é o conhecido teste da orelhinha, e mais recentemente nós estamos fazendo também o teste da linguinha, tá? Que é a avaliação do frênuro lingual. Na neonatologia, especificamente, aleitamento materno é o nosso foco. Então, vamos fazer um manejo, né, da amamentação e a transição alimentar. Então, como é que a gente atua? A gente vai avaliar todo o sistema motor desse bebê, a gente vai adequar o padrão de sucção, a gente vai ajustar, fazer um ajuste na pega para evitar as fissuras, as mastites, vamos auxiliar essa mãe no posicionamento adequado, fazemos orientações e estimulação à continuidade do aleitamento materno, tá? Para que isso aconteça, você tem que conhecer o seu paciente. O nosso hospital é um hospital que é referência para bebês prematuros, então, nossa grande clientela são bebês que nasceram antes do tempo e, por si só, já tem uma dificuldade na sucção, então, a fono, ela é atuante nesse contexto. Eu preciso saber também quais as dificuldades que tem, essa mãe tem, que esse bebê tem, para poder auxiliar de uma forma adequada. Eu tenho que saber também auxiliar ela no posicionamento melhor. Aqui a gente vai colocar um videozinho só para vocês verem onde que a fono estaria assim.
Então, só para você ver aonde que a fono vai atuar, claro que a gente não vai permitir que isso aconteça, né? Aqui dentro, porque nós vamos auxiliar a postura, deixar esse bebê mais elevado, o volume que nós vamos introduzir na boca desse bebê, tá? Então, durante a amamentação, o que nós vamos ter que observar, né? Como que é a rotina desse bebê, o estado clínico dele, se ele está estável, se ele está instável, se está... Alguns bebês ficam muito irritados, então a gente tem que saber também o momento que nós vamos atuar e o momento que a gente vai recuar. A idade corrigida, o peso e a maturidade desse bebê, a gente sabe que quanto bebezinhos mais prematuros, maior vai ser a dificuldade que eles vão apresentar. Nós vamos ter que avaliar, então, os reflexos orais presentes, né? Se ele tem reflexo de busca, se ele tem os reflexos que a gente chama de proteção, se é o reflexo de tosse, vômito, se ele tem a sucção, se está presente, como que ela está, né? Se é uma sucção eficiente ou não, e as condições de se é possível fazer o aleitamento materno. A dificuldade desses bebês é que eles permanecem muito tempo internados, e às vezes, por toda a parte emocional que essa mãe apresenta, às vezes o aleitamento materno não é possível naquele momento, tá? Então, como é que a gente vai avaliar? Quais são as crianças que nós vamos eleger para o atendimento, né? Então, assim, estado de alerta para a gente é extremamente fundamental, tá bom? Não adianta eu pegar um bebezinho que já é prematuro, se ele está com sono profundo, eu não vou conseguir despertar para ele fazer uma sucção eficiente, tá? Então, eu tenho que pegar bebês que estão em um grau de sonolência, ou que está um pouquinho alerta, ou ativamente desperto, tá? Essas são essas três fases onde a fono vai atuar, e com certeza eu vou ter uma resposta positiva. Se é um bebê que ele está em sono profundo, ou ele está extremamente agitado, eu não vou conseguir uma resposta satisfatória para o aleitamento materno. Então, essa condição eu tenho que avaliar antes de colocar esse bebê no seio materno, tá? Ou até mesmo antes de colocar no seio materno para a fono fazer a estimulação desse bebê. Então, eu preciso fazer, quando esses bebês estão com uma via alternativa de alimentação, a intenção é fazer o desmame dessa sonda, fazer essa transição, incentivar o vínculo afetivo mãe-bebê, e aí a psicologia atua basicamente junto com a gente, porque a fono, ela vai trabalhar mais a parte da função, né? Nós vamos promover o aleitamento materno e propiciar a alta precoce. Quanto mais rápido essa criança vai embora, melhor. O ideal é que ele vá embora sugando em seio materno. Aqui só para vocês verem como acontece a sucção. And the epiglottis, a flabby tissue at the base of the tongue that keeps food from going down the windpipe, touches the soft tissue at the back of the roof of the mouth. This combination of physical traits helps direct milk to the esophagus, which carries it to the stomach and reduces the risk of milk going down the windpipe. It also encourages the infant to extend the neck, which brings the lower jaw forward to maximize contact with the breast. Quando a gente vai avaliar essas crianças, né, esses bebezinhos, tem que levar em consideração que, às vezes, a sucção do bebê está presente, ela é eficiente, mas a mãe não tem produção de leite suficiente, tá? Por questões variadas aí. A gente precisa pensar, ter um plano B, né? Até fazer com que esse leite volte à quantidade adequada, ou às vezes a gente não consegue, tá? Então, tempo de internação prolongada, questões pessoais, isso interfere muito na manutenção da produção de leite. Então, quando a gente não consegue fazer o aleitamento materno, tá? Nós temos opções, e aí nós vamos discutir equipe junto com a mãe para saber qual é a forma que ela vai optar. Então, nós temos sonda dedo, onde a gente coloca a sondinha aqui, o bebê vai sugar. Nós podemos, sim, oferecer a mamadeira, tá? E nós temos a opção do copinho, tá? Já adianto vocês, o copinho, as mães quase não gostam muito, né?
porque requer um pouquinho mais de técnica, calma, o bebê às vezes acaba derramando muito, tá? Então, geralmente, as mães sempre vão optar pela mamadeira. Quando acontece isso, a gente já orienta a mamadeira já no uso durante o internamento, porque a gente consegue orientar essa mãe sobre o preparo do leite, a forma que vai oferecer, a questão da higienização dessa mamadeira. Então, se chegarmos no momento que o seio materno não vai ter condições e que a mamadeira vai ser ofertada, então ela já começa no período do internamento mesmo desse bebê. Além de aleitamento materno também, né, a gente atende também bastante crianças sindrômicas, TCE, crianças com fissuras, que é o nosso primeiro atendimento aqui, depois é encaminhado, mas são os nossos clientes, digamos aqui, que são mais comuns aqui na parte de pediatria. Entrando um pouquinho agora também na parte de criança, mas também muito mais comum na parte de adulto, que é a disfagia, que é o carro-chefe, né, da fono no hospital. A Tânia vai falar com vocês, então, sobre mais a parte adulta. Isso. Bom, como a Sil falou, a disfagia, eu acho que ela é a maior demanda do atendimento fonoaudiológico, né, no hospital, tanto para as crianças quanto para o adulto também. Então, o que seria a disfagia? De uma forma assim simplista e bem reduzida, significa qualquer dificuldade no transporte do bolus alimentar, desde a cavidade oral até o estômago. Só que a disfagia, ela não é uma doença, isso é muito importante a gente não esquecer. A disfagia, ela é um sintoma de uma patologia de base, ela decorre de uma outra doença, então, ou seja, é apenas um sintoma que na maioria das vezes é transitória, né, como é possível ser tratada. Em alguns casos não, a disfagia ela é permanente, mas na maioria dos casos ela é tratável. Mas a disfagia, ela... Não passa, Sil. A disfagia, ela não acontece só quando o alimento entra na boca, não é a partir daí. Ela pode iniciar antes. Nós podemos perceber que a disfagia já existe na intenção de se alimentar. Se o paciente apresenta uma dificuldade nessa intenção, no desejo, no prazer de se alimentar, aí a gente já pode pensar em disfagia. Quando nós olhamos o alimento, quando nós sentimos o cheiro, quando nós tocamos esse alimento, nós já estamos recebendo algumas informações sensoriais que faz com que o nosso cérebro já faça algumas programações para o início da alimentação. Como exemplo, a secreção salivar. Quando a gente vê o alimento, essa secreção salivar já acontece para iniciar depois o preparo do bolo alimentar. Uma coisa importante, o alimento, ele tem uma simbologia para nós. Quando vocês pensam, por exemplo, vamos comemorar alguma coisa. A primeira coisa que você pensa vamos sair para comer, né? Vai receber alguém na sua casa. Aí, o que eu vou fazer de comida? Ou não, quando você está triste, né? Nada que um sorvete, um brigadeiro não te satisfaça. Então, o alimento, ele está enraizado na nossa vida. E aí, por algum motivo, o paciente é proibido, digamos assim, de se alimentar pela boca, isso gera um impacto nele muito grande, porque ele vai ver o alimento, né? Muitas vezes ele sente o cheiro do alimento, mas ele não pode receber esse alimento. O que isso acarreta para a família? Você imagina um paciente que está com uma sonda, uma gastrostomia, ele não participa mais dos eventos familiares, porque ele não pode se alimentar. Então, isso tudo, não é só uma questão do alimento entrar, não, mas o que a parte social, digamos, interfere muito na vida desses indivíduos que não conseguem se alimentar. A social, a afetiva, né? Nesses momentos entra muita psicologia para trabalhar junto com a gente. Então, a alimentação vai muito além do alimento que chega à boca, né? Essa parte afetiva é muito importante, isso causa um impacto
na qualidade de vida e no bem-estar do paciente. E uma outra coisa importante, assim, por uma mãe que, quando o filho está doente, já não se alimenta, já fica super preocupada, né, porque quem é mãe tem essa visão que enquanto o seu filho está se alimentando, ele está bem. Então, a decisão, né, uma tomada de decisão de não mais oferecer a dieta pela boca, e sim só por uma via alternativa, também é muito difícil. Para a mãe, isso é algo... Parece que elas se sentem fracassadas, né, como mãe, por não poder nutrir os seus filhos como deveria ser. Mas antes de falar de disfagia, eu gostaria de falar um pouco de deglutição. Porque entendendo que é normal, a gente vai também compreender melhor o que está alterado. Bem, a deglutição ela é uma função extremamente complexa, que ela decorre de um processo que está envolvido várias estruturas que agem de forma sequencial, de forma ordenada, e elas são também interdependentes. Então, são estruturas que agem juntas de forma coordenada e são interdependentes. Uma depende da outra. Uma sequência da outra. Isso. Né? E qualquer alteração que aconteça em qualquer uma dessas estruturas, ou em qualquer uma das fases dessas sequências, a gente já pode pensar aí em sintomas e sinais de disfagia. Então, são respostas motoras que são padronizadas e que elas podem ser modificadas de acordo com o estímulo que a gente dá, com o volume do alimento, a consistência, o sabor, até mesmo o aspecto, né, do alimento pode interferir também nessa deglutição normal. Então, a deglutição, falando fisiologicamente, né, ela é dividida em 4 fases. Normalmente, quando nós vamos fazer uma avaliação, a gente observa bem essas fases, né? As 2 primeiras fases, que é a fase antecipatória e a fase oral, são fases que nós temos um controle, ela é voluntária. A fase faríngea e a fase esôfago-gástrica são fases involuntárias. A partir daí, nós não temos mais controle sobre elas. Então, é um processo sinérgico, né? Todas essas fases, elas colaboram uma com a outra. Pode voltar um pouquinho, assim, só para eu dar... Isso. Olha, como vocês podem ver, a antecipatória foi aquela que eu disse antes, é a parte que representa a intenção de se alimentar. A gente observa isso muitas vezes no paciente, você vai fazer a oferta e ele não quer, ele recusa a alimentação. Ou seja, ele tem uma alteração já na fase antecipatória, que é antes do alimento entrar na boca. Nesse momento, a gente já está fazendo uma programação, né, de secreção salivar e também muscular. Quando a gente vai levar o alimento à boca, a gente já está fazendo uma programação muscular, né, do movimento de lábio, o tônus muscular já aumenta. Então, quando o paciente ali já demonstra que não quer, a gente já percebe uma alteração nessa fase. Nessa fase antecipatória, um exemplo, assim, quando você vai comer uma bolacha recheada, por exemplo, né? Você sabe exatamente, de você olhar, você sabe exatamente a abertura que você tem que fazer da boca, a força que você precisa colocar. E se a gente comparar uma bolacha água e sal, então você já sabe que você não precisa fazer muita força, nem abrir muito a boca. Então, essa fase antecipatória é quando você olha o alimento e você vai se organizando, né? A força, a abertura que você vai fazer para receber esse alimento, né? A salivação, quando você sente o cheiro, você vê o alimento, você já começa a salivar, já tentando se programar. Alguns autores consideram essa fase antecipatória a mais importante, porque é quando todos os músculos, todas as estruturas, né, elas se preparam para receber o alimento. A gente percebe alguns casos de pacientes que não conseguem abrir a boca. Aí você chega com a colher, ele não consegue, ou seja, tem uma falha ali na programação dessa fase antecipatória. Então, essa fase é voluntária, tá? A fase oral é quando a gente faz a captação do alimento e o preparo desse alimento. Também pode haver alteração aí, então, se tem uma alteração nessa fase, também vai haver um impacto na fase seguinte. Então, a fase oral é o momento que o paciente capta, ou melhor, não só o paciente, nós, né, captamos o alimento, a gente prepara esse alimento, organiza, acontece uma qualificação desse alimento e ele é posicionado no lugar correto e seguro para que ele siga o trajeto para o esôfago. Então, se tem uma língua
que está com uma fraqueza muscular, tem uma incoordenação, esse preparo, essa organização, principalmente o posicionamento, vai ficar alterado, correndo o risco aí do paciente aspirar, né, o alimento. A fase faríngea é a fase que não temos controle voluntário mais. Aí acontece uma fase reflexa, quando o alimento toca na parede da faringe, né, que seria, falando de um modo popular, é o fundo da nossa garganta. Ali tem alguns receptores mecânicos que eles percebem a presença desse alimento e acontece um disparo do reflexo. E esse alimento é ejetado para o esôfago. E na fase esofágica, é uma parte em que o alimento se dirige para o estômago e pode acontecer alterações aí também, porque se não houver uma boa motilidade, né, da musculatura do esôfago, esse alimento pode voltar, pode acontecer um refluxo e voltar o alimento e entrar para a via aérea também, levando o paciente a ter aspiração. Só reforçando, a fono, ela não atende partes baixas, digamos, da fase esofágica, isso não é competência da fono, tá? Mas como essas partes são interdependentes, né, vai haver impacto também na segurança da via aérea. Então, como eu disse anteriormente, a fase oral ela é voluntária, a faringe esofágica é automática, tá? Só para a gente entender melhor aqui, será que o cursor aparece ali? Dá para perceber. Então, olha, só para a gente entender bem um pouquinho aqui da fisiologia, que isso é importante, porque eu acho que até mesmo quando vocês vão conversar com o paciente, né, algumas coisas já dá para perceber que está alterada. Então, a fase oral, quando o alimento entra na boca, a língua, que é um músculo muito ágil e muito forte, que ocupa toda a cavidade, ele prepara esse alimento. Quando o alimento chega na fase faríngea, ele vai tocar aqui na parede da faringe. Então, existem alguns mecanismos de proteção. A úvula, ou o palato mole, né, que seria a popular campainha, né, ela fecha, ela isola a cavidade nasal, para que o alimento não reflua pela narina. A língua, ela também isola a cavidade oral, criando uma espécie de vácuo, uma pressão negativa nessa região, que faz com que o alimento só tenha um lugar para ir, que é o esôfago. E também nesse instante, a nossa laringe se eleva, essa parte cinza é a epiglote, é como se fosse uma tampa para a via aérea. Então, ela se abaixa, isola a via aérea e o alimento passa de forma segura para o esôfago. Quer completar alguma coisa aqui, Sil? Assim, toda essa parte, ela tem que funcionar, não adianta o meu palato mole elevar antes da minha laringe elevar. Então, assim, é tudo muito, uma sincronia perfeita, tá? E é muito rápido. Tá? É, muito rápido. De meio segundo a 1,5 segundos, né? Muito rápido. Então, qualquer falha nesse mecanismo, esse alimento pode, em vez de vir para cá, eu acho que não vi, entrar para a via aérea. Aí o vídeo vai mostrar melhor, é verdade. Esse vídeo aqui é muito didático. Vamos olhar aqui como que acontece essa parte fisiológica da deglutição. Então, essa é a via aérea. Logo atrás da via aérea passa a via digestiva. Elas se cruzam, para falar a verdade, né? Aqui elas compartilham da mesma cavidade, né, que é a cavidade oral, ou seja, o ar e o alimento vão partilhar a mesma entrada. O alimento indo para o esôfago e o ar que passa pela traqueia. O alimento sendo preparado, organizado e posicionado. A língua ejeta o alimento para a faringe, que a gente vê melhor. Esse é o momento da ejeção. O alimento toca na parede da faringe, agora vem o mecanismo de proteção. A epiglote desce, o esfíncter do esôfago se abre e logo se fecha, para que o alimento não volte, e inicia o ciclo novamente. Tocou, fecha a epiglote, abre o esfíncter do esôfago, via aérea está protegida e o alimento desce, o esôfago fecha novamente.
E aqui a gente vai ver um exemplo de aspiração, quando esse mecanismo apresenta uma falha. A epiglote vai descer e não vai fechar completamente. Aconteceu a aspiração. Os mecanoreceptores vão perceber, o paciente tosse. Tosse, expulsa e engole. Então, vocês percebem aqui que um pouco do alimento desceu pela via aérea. Aí acontecem as microaspirações, né, Silvana? É isso, onde né? vai para os pulmões. E vai pro pulmão. Né, a quantidade, a gente já considera que o paciente aspirou. Tá? É muito importante a gente observar, eu tenho muito cuidado quando o paciente não tosse, né? Porque a tosse é um mecanismo de defesa muito importante. Se esse paciente não tem força de tosse, é muito arriscado a gente ofertar alimento para ele, porque as menores partículas que possam entrar ali, talvez ele não perceba, e se perceber, ele não tem força para expulsar. Que a gente esse observa alimento. Pacientes neurológicos e com cognitivo rebaixado, às vezes apresentam o que chamam de aspiração silente, né? Vai uma quantidade, o paciente não tem essa percepção, não tosse, a gente não percebe isso a olho nu, e aí ele acaba fazendo, então, essas pneumonias de repetição, tá? Então, pacientes neurológicos, extremamente comum a presença de aspiração silente. E quando vai para o pulmão, o que acontece? Vai fazer uma pneumonia, né? A Tânia vai falar um pouquinho. Tânia, e quando o paciente não tem um reflexo de tosse, mesmo assim, é ofertado o alimento? Não, a gente procura não ofertar, porque é um mecanismo muito importante de proteção. A gente não consegue ter a certeza que o alimento não está indo para a via aérea, né? Porque a gente não faz exames objetivos. A nossa avaliação ali é clínica, a gente observa os sinais. Então, esse mecanismo de tosse, ele é muito importante. Justamente porque não tem como a gente garantir que não vai nem um pouquinho para a via aérea, né? Alguns casos, quando esse reflexo de tosse está rebaixado, até mesmo ausente, o que a gente acaba fazendo com esses pacientes é deixando uma dieta mista. Deixamos ele por via alternativa, um volume maior, e pela boca a gente inicia treino, então volume baixo, às vezes só a equipe da FUNO que fornece, em alguns casos a gente passa também para o familiar depois de fazer a orientação, como treino, tá? Para tentar treinar essa deglutição. Então, se o reflexo de tosse está ausente, a gente tem que avaliar se ele conseguiria proteger de uma outra forma, ou se é um risco. Não, se for um risco, suspende via oral. Se a gente acha que dá para ir aumentando o volume, aos pouquinhos a gente orienta a manter um pouquinho de volume de via oral. E é claro que no hospital a gente conta com o suporte da fisioterapia, né? É da equipe multi, né? Mas eu digo no caso de pequenas aspirações, né? Tem o fisioterapeuta ali para nos dar esse suporte, ele observa, faz a ausculta, e para ver se essa passagem aérea tá limpa mesmo, faz aspiração se for necessário, né? Mas é dentro do ambiente hospitalar. Se fosse um atendimento domiciliar, a gente já outro não... cuidado. É um outro cuidado, é diferente. No caso do bebê é igual? Sim. O bebê, o reflexo de tosse está presente desde o prematuro? Sim. Ele tem o que chama de esse reflexo de tosse e o reflexo de Gag, que é o de vômito, né? O de adulto já não tem esse reflexo de vômito. Do bebê ele é mais anteriorizado, do adulto ele é mais posteriorizado. Então o bebê, se não tem tosse, ele vai pelo reflexo de vômito. Isso. E as disfagias, elas são classificadas de acordo com a origem, tá? Ela pode ser neurogênica, pode ser mecânica e psicogênica. A disfagia neurogênica, ela tem um componente neurológico. É quando aconteceu alguma alteração nessa estrutura do sistema nervoso central, em que a programação, né, para a deglutição tem alguma alteração. Os casos mais comuns, eu coloquei alguns, existem várias outras patologias, né, mas coloquei as mais comuns, que é o acidente vascular encefálico, o trauma crânioencefálico, os tumores cerebrais, né, paralisia cerebral e as síndromes. A esclerose múltipla, a ELA, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, é menos incomum a gente ver aqui, né, Silvana? Mais comum para nós são os AVEs, os traumas e tumores também. A disfagia mecânica, ela é um pouco diferente da neurogênica. A mecânica tem uma alteração estrutural anatômica.
na anatomia mesmo, ou falta de tecido, ou o mecanismo não funciona. O componente neurológico está totalmente preservado nesses casos, tá? Então, geralmente, as disfagias mecânicas são quase todas transitórias, é possível de tratamento. Então, alguns casos mais comuns é a macroglossia, quando a língua é muito grande, né, ela ocupa todo o espaço da cavidade oral, em alguns casos até nem consegue ficar dentro da cavidade oral. A fissura lábio-palatina, alguns distúrbios inflamatórios, lesão cáustica e estenose de esôfago. Essas duas geralmente andam juntas, né? A gente teve um caso há pouco tempo de uma criança que ingeriu soda cáustica e agora está tendo as complicações da estenose de esôfago, né? Porque causa uma lesão muito séria no esôfago e vai tendo um estreitamento, né? Vem do processo cicatricial do tecido. Então tem que ser feito as dilatações, né? E as dilatações também causam algum dano a esse tecido do esôfago. Os traumas, quando também há perda de tecido, as queimaduras, nós não temos, né, pacientes queimados aqui, mas as queimaduras também podem causar uma disfagia mecânica, as ressecções de tumores nesse caso de cabeça e pescoço, não de cérebro, tá? E os doentes pulmonares de obstrução crônica, né, os DPOC, intubação orotraqueal, a traqueostomia e a sonda nasointeral. Aqui a gente vai considerar uma coisa que é muito comum para a gente aqui no hospital, os traumas, né? Os TCS que acabam fazendo um trauma de face, mas também ferimentos por arma de fogo. É verdade, eu esqueci tá? de falar isso. Isso é bem comum. E de uns tempos para cá é muito comum esses distúrbios inflamatórios dentários, tá? Está tendo bastante casos onde faz um abscesso dentário e aí, após o pessoal da bucomaxilo, né, abordar, passa para fono, porque é extremamente comum esses pacientes terem disfagia, uma disfagia transitória. Tá? É interessante lembrar aqui que a sonda nasointeral, geralmente a gente não vê como uma causadora de disfagia, né? Mas é um dispositivo que está no lugar errado. Ele está ali impactando a passagem do alimento. Então, a sensibilidade, a mecânica da deglutição vai ser alterada também por causa da sonda. Pode passar, Silvia. Então, olha, a intubação orotraqueal. Principalmente em casos que ficam intubados por mais de 24 horas. Isso pode causar uma alteração, principalmente de sensibilidade das estruturas ali na cavidade oral e na faringe. A causa de edemas, né? Isso é o mais comum, né, Silvana? Principalmente as prolongadas causam edema nessa região e nas primeiras horas, ou mesmo depois de 24 horas, o paciente apresenta dificuldade de deglutir, sim, tá? Por conta do edema. Agora, é mais comum também, agora depois do Covid, o que a gente está observando são pacientes que fizeram uma estenose de laringe pela intubação. A gente sabe que o adulto ele não permanece mais do que 10 dias em ventilação mecânica, né, com IOT, mas está tendo uma certa frequência pacientes que estão fazendo uma estenose de laringe devido à presença de tubo. Tá? Um longo período? Não está, assim, não tem, porque o paciente não vai ficar muito tempo em OT. Se ele vai ficar, 7 dias, 10 dias no máximo. Então, são pacientes que, ou se precisar ficar mais tempo, já vai para uma traqueostomia. Então, esses pacientes não ficaram um período prolongado, eles foram para uma traqueostomia de uma forma precoce, mas mesmo assim, estão fazendo estenose de laringe. E às vezes, o mesmo processo de extubação, né, às vezes tem algumas extubações difíceis. Intubação, né, mais difícil é intubação provocar a lesão. Intubações que são de urgência, digamos assim, que às vezes acaba fazendo uma lesão, essas lesões iatrogênicas, né? Sim. Isso pode acontecer. Daí no processo cicatricial ali forma um tecido que reduz a luz da traqueia, né? E tem algum estudo específico falando de isso está sendo observado? Vocês têm observado aqui, isso na prática? Aqui, né? Essa... E assim, foi depois do Covid, apareceu mais? Sim, só que também nós tivemos um número maior de pacientes, né? Aumentou muito, então talvez seja por isso que, talvez antes a gente tinha um número menor, porque nós tínhamos X pacientes. Se X duplicou, talvez as alterações
estejam aí. A traqueostomia também causa um impacto bem grande na mecânica da deglutição, né? Porque a gente precisa de uma pressão nessa cavidade, nessa faringe, e esse mecanismo está ali impedindo que essa pressão aconteça de forma normal. Também causa de edemas, a tráqueo muitas vezes pode ancorar a laringe, impactando aí na mecânica da deglutição. E a sonda, como eu falei antes também, né? É um mecanismo que não deveria estar ali, um dispositivo, né, que não deveria estar. A tráqueo, ela já vai impedir lá a primeira fase, lá, a fase antecipatória, que é o olfato. Isso. Né? A gente já não vai mais sentir o cheiro, né? Isso é um primeiro fator. O segundo fator é essa elevação laríngea que eu tenho que ter para ajudar na proteção de via aérea, ela não vai estar perfeita. Se a gente for pensar, mesmo uma tráqueo de plástico, que se a gente coloca assim na mão, ela é muito leve, mas nessa região aqui, ela vai causar um impacto, porque acaba sendo um peso. Tá? Então, isso já vai dificultar a elevação laríngea e a proteção de via aérea. A presença do cuff também é algo importante, porque o cuff, se ele tiver insuflado demais, ele vai pressionar a parede da traqueia e vai também estreitar a passagem do alimento pelo esôfago, né? Vocês podem observar ali, né, Sil? Então, se ele tiver muito insuflado, ele vai empurrar a parede da traqueia, diminuindo a luz do esôfago também. Mas mesmo nesse caso é ofertado o alimento, né? O paciente com tráqueo. Sim, com tráqueo, sim. A traqueostomia não é sinônimo de disfagia, né? Tem pacientes... Na ventilação, não. Não. Na ventilação pelo risco de bronco? Porque, assim, ó, ele vai estar recebendo um volume de ar, só que quando eu faço a deglutição, obrigatoriamente, eu tenho que fazer uma apneia. Então, a gente não sabe se durante esse período, uma apneia curta, mas e se o tubo entra junto, né, e manda ar, abre. Então, assim, eu prefiro não fazer, não é recomendado. É o protocolo daqui. Não, dificilmente em outros lugares fazem paciente de ventilação mecânica. É interessante essa... Depende, vai ter que ciclar, talvez, se organizar lá o ventilador, mas eu prefiro não fazer. Eu prefiro não fazer. E é interessante lembrar dessa questão da respiração, porque daí a gente entra nos pacientes com DPOC, né? A deglutição, ela é um processo expiratório. Ela acontece no momento da expiração. A hora que a gente vai deglutir, vocês podem até testar aí, a hora que eu falar. Engole saliva e vocês vão perceber. A gente engole no momento da expiração. A hora que esse alimento está passando, tem uma apneia, a gente tranca a respiração. Terminou a deglutição, tem outra expiração. Isso tudo são mecanismos de proteção. Porque se algum alimento quiser adentrar na via aérea, o momento da expiração é a hora que esse alimento pode sair. Então, é um fator a mais de proteção. Os pacientes com DPOC, eles têm um fluxo aéreo diminuído, né? A capacidade pulmonar é reduzida. Então, esse momento da apneia, da deglutição, pode ser um fator, assim, de cansaço para eles. Eles vão ter uma incoordenação entre a deglutição e a respiração. E aí é um fator também de risco para aspiração, tá? Então, nesses pacientes de DPOC, o indicado é que você não faça refeições, por exemplo, só café, almoço, jantar, não, que você diminua, que você fracione essa dieta. Então, assim, várias vezes ao dia, pouco volume, justamente porque ele não vai dar conta do aporte calórico, ele vai se cansar. Se eu colocar um prato grande, né, cheio de comida, ele não vai dar conta de comer tudo, porque ele vai se cansar, vai entrar em fadiga. Tá? Então, você reduz o volume, mas aumente o número de ofertas. Vocês estão falando do DPOC com algum auxílio de O2? Com o DPOC mais avançado. Mais avançado. Com auxílio de O2, ou não necessariamente sem O2 ainda. Mas você sabe que ele vai entrar numa fase de O2. E você já percebe, mesmo antes do O2, você já percebe em alguns casos que ele já tem um esforço respiratório para manter esse fluxo de ar, né? Então, imagine você comendo, você tem uma apneia da deglutição, tem uma apneia em alguns momentos, esse esforço vai ser maior, né? Então, pode gerar aí uma incoordenação e o risco. Então, a fono sempre está avaliando essa questão da respiração, porque esse paciente, por exemplo,
não está em uso de O2, mas vocês sabem que é DPOC. Isso. E observam como que está Isso. sendo essa inspiração. Isso faz parte dessa avaliação também. Faz parte. É claro que a gente conta só com avaliação clínica, né, Silvana? Então, a gente olha os sinais, os sintomas, o comportamento do paciente, para assim poder fazer a oferta. Né? Uma coisa importante, que aqui a gente até falou mais da parte mecânica, que tem que levar em consideração, são as falhas dentárias, né? Porque se eu tenho uma falha dentária, a minha mastigação ela já não vai ser tão eficiente. O que a gente observa nos nossos idosos de Covid é quando está a ausência da prótese, como dificulta para eles mastigar. E mesmo até a dieta pastosa passa a ser algo que ele não tem controle. Então, a falta dentária, a fase preparatória, ela já vai estar, e a oral já vai estar alterada, tá? Então, nos idosos, eu tenho que observar também essa questão, uso de prótese, tentar colocar essa prótese o quanto antes, para poder melhorar essa mobilidade aqui, esse controle desse paciente. Às vezes a gente não percebe isso, mas se vocês tiverem a oportunidade de falar com o idoso que usava a prótese e naquele momento assim, até a fala fica completamente alterada. Você vê a mobilidade da língua como fica descoordenada, né? Porque ele estava acostumado, né, com aquele dispositivo e não tem mais, né? Então, a disfagia mecânica, ela tem principalmente uma alteração na mobilidade e no controle motor, justamente por alguma alteração estrutural anatômica, tá? Então, a disfagia, ela pode causar o quê? A gente se preocupa muito com essa questão da desnutrição e da desidratação. Esse é o principal, tá? A desidratação, eu acho que é mais ainda, e a gente percebe isso quando chega para avaliar o paciente, a primeira coisa que ele pede é água. A maioria deles. Alguns nem querem alimento, mas a água, a maioria deles pedem logo que a gente chega. Né? O desconforto, porque muitas vezes eles sentem como se tivesse uma sensação de alguma coisa na garganta, algum corpo estranho na garganta, e isso tudo pode levar a broncoaspiração, que pode levar à pneumonia, e em casos mais graves, pode levar o paciente a óbito, sim, tá? É muito sério. Quer falar mais uma coisa, assim? Não. Aqui, para a desnutrição em pacientes que estão cognitivamente tranquilos, por exemplo, mas que tem uma limitação de dieta líquida, aqui a gente pode fazer algumas mudanças na consistência, né? Fazer geladinho, oferecer um sorvete, coisas geladas, tá? E o mais importante de tudo é a higiene oral. Tá? Se eu faço uma boa higiene oral nesse paciente, se eu colocar ali alguma coisa gelada, por exemplo, um suco bem gelado com um espessante, eu já vou dar esse frescor que ele tanto precisa. Então, às vezes não é nem o volume que eu quero dar um frescor para ele. Gelo, se eu colocar gelo numa gaze e colocar aqui na boca dele, ele vai dar conta, tá? Bom, e a aspiração ela pode acontecer em qualquer momento. Pode acontecer antes da deglutição, que é quando o paciente está com o alimento na boca, preparando esse alimento, mas ele está com os mecanoreceptores dessensibilizados. Então, esse alimento pode descer, ou por dessensibilização, ou por falta de controle do alimento. Isso acontece muito com líquidos, né, que ele é mais fluido, então pode haver a falta do controle e o paciente aspira antes de engolir. Pode haver aspiração durante a deglutição, que ali é a falha no mecanismo, né, no fechamento, na proteção de via aérea, e pode acontecer também depois, porque pode haver resíduos de alimentos que ficam. Então, o paciente engoliu o alimento, mas fica alguns resíduos ali nas valéculas, em seios piriformes, né, que são algumas cavidades que a gente tem na base da língua, e esse alimento retorna e entra para via aérea no momento em que a epiglote já se abriu. E nós temos alguns critérios para avaliar esses pacientes. Quando a gente chega no leito, a primeira coisa que a gente observa é se esse paciente está alerta.
Então, ele precisa manter esse tempo de atenção por no mínimo 10 minutos. É mais ou menos o tempo que você demora para se alimentar num volume razoável. Isso. O Glasgow, né, é igual ou maior a 12. Isso normalmente os médicos já passam para a gente, né? O paciente está com Glasgow tal, então a gente já sabe que o nível de consciência está adequado para avaliar. Em pacientes que estão em ventilação mecânica há mais de 24 horas, porque os que ficaram a menos de 24 horas, a gente não tem esse cuidado, mas há mais de 24 horas e que estejam estubados no mínimo 24 horas. Antes disso, a gente não faz avaliação, né, Silvana? Alguns médicos até chamam, né? Mas a gente vê que eles têm pressa de progredir a dieta, mas a gente não avalia antes de 24 horas. No caso de adultos e no caso de idosos, há mais de 48 horas após a intubação. Adultos, dependendo do tempo, né, de intubação, a gente aguarda 24 horas. No idoso, obrigatoriamente, 48 horas. Isso sempre, tá? Por quê? Porque o idoso, por si só, ele já vai ter, a deglutição dele já vai estar um pouquinho alterada pela questão do avanço da doença, da idade mesmo, tá? Então, se eu deixo esse paciente em ventilação mecânica, eu sei que ele vai ter uma alteração mais acentuada. Então, a gente aguarda 2 dias para poder fazer o início da via oral. O paciente adulto, a gente depende também, né, de cada paciente, a gente espera pelo menos 24 horas para iniciar como teste, tá? É interessante a gente lembrar essa questão da disfagia no idoso, porque o idoso ele pode apresentar disfagia mesmo sem ter nenhuma patologia, que a gente chama de presbifagia, né? É porque ele já tem uma redução de massa muscular, ele já tem uma atrofia muscular e toda a mecânica de deglutição envolve músculos. Se eu não me engano, são mais de 20 músculos que estão envolvidos na mecânica da deglutição. Então, se ele já tem uma musculatura atrofiada, ele pode apresentar aí disfagia mesmo sem ter nenhuma patologia. Por isso, esse cuidado maior a gente tem com os idosos, tá? Vocês podem observar, se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma refeição com um idoso que não esteja internado, tá? Na casa mesmo, eles demoram mais para se alimentar. O tempo deles é maior do que o nosso tempo. Então, a gente também são enquadrados para a nossa avaliação os pacientes com TQT, né, em desmame de ventilação mecânica, e o principal tem que ter estabilidade hemodinâmica e respiratória. Se os pacientes não estão com as condições clínicas normais, a gente também não faz avaliação e não faz oferta de alimento para esses pacientes, tá? E assim, cada paciente vai depender muito, né, da clínica dele. Às vezes a gente tem paciente que tiveram um AVC, mas cada um tem uma alteração específica, tá? Então ela não é causa e efeito. Isso. Então a nossa atuação, né, em disfagia entra em adaptar essa forma de alimentação, compensar. A gente tenta, na medida do possível, normalizar e fazer a transição, né, da via alternativa para a via oral. E a gente faz isso tudo de que forma? A gente muda a consistência do alimento de acordo com as condições motoras ali do paciente, motor oral, né? O volume, a gente faz alteração no volume, muitas vezes, como a Sil falou antes, a gente entra com a dieta mista, ele não fica exclusivamente por via oral, porque ele não dá conta, né, de engolir de deglutir todo o aporte que ele precisa. O ritmo de oferta, a gente muda esse ritmo de acordo também com as condições desse paciente. O utensílio é muito interessante, porque alguns utensílios não servem para alguns pacientes. Como exemplo, pacientes neurológicos, Colher de plástico. Tem reflexo de mordida, você vai com a colher de plástico, ele vai morder. Então, a gente modifica esse utensílio. E, às vezes, também, o utensílio de metal, ele dá uma informação sensorial melhor para o cérebro, uma informação mais forte, né? E as manobras de proteção, que a gente usa também. Algumas manobras que ajudam no fechamento de via aérea, que ajudam na limpeza, que ajudam a deglutir melhor, né? Como exemplo, a gente usa uma manobra que a gente usa muito, que é abaixar o pescoço, né? Porque nesse momento a gente ajuda a abertura do esôfago e a proteção de via aérea também. Então, essas são
são alguns recursos e estratégias que a gente usa para No atender os caso, pacientes né, com disfagia. utilizar utensílio para criança, eu não posso oferecer uma colher que seja maior do que a boca da criança, porque eu preciso colocar toda a colher na boca para que eu consiga tirar. Se eu coloco uma colher muito grande, se a gente for pegar aquele vídeo lá do mingau, porque a criança tem um bom controle ali, perfeito, mas se eu fizer isso com uma criança que esteja com alguma alteração neurológica, eu sei que ela vai broncoaspirar todo aquele volume, tá? Então, eu preciso pensar a postura, principalmente a postura, e aí vai valer para se eu for trabalhar com aleitamento materno, se eu for trabalhar com criança, com disfagia, com adulto, com disfagia, a postura ela é fundamental, o tempo o nível de alerta, extremamente fundamental, o volume que eu quero oferecer. Então, aí a gente trabalha bastante em equipe com a nutrição, porque a fono ela não vai determinar o que o paciente vai comer, qual o tipo de alimento. A fono vai determinar a consistência que eu quero, né, e o volume, tá? Então, assim, nessa consistência de pastosa, o que a nutrição consegue colocar para esse paciente? Então, a gente tem que trabalhar em conjunto para a gente poder melhorar isso. Então, consistência é importante. Geralmente, a gente começa com uma consistência líquida pastosa, uma consistência de néctar, né? Depois nós vamos mudando. O volume que eu quero dar, então, se eu coloco uma colher, um volume muito grande, eu encho a colher, esse paciente, não é ele quem está percebendo. Então, eu tenho que saber o ritmo. É um paciente que vai demorar mais para se alimentar, não adianta eu colocar uma colherada atrás da outra, porque a chance de broncoaspirar aumenta, então eu tenho que avaliar se o paciente deglutiu ou não, se não tem nenhum resto de alimento ainda em cavidade oral, tá? O utensílio que eu vou oferecer é extremamente importante. Às vezes a gente faz aqui adapta algumas coisas, por exemplo, copo, né? Eu não posso um copo normal, canudo, seringa. Então, eu tenho que pensar nisso para que essa família saia daqui extremamente orientada e que siga as orientações em domicílio, para que não aconteça nenhuma intercorrência domiciliar e esse paciente tenha que voltar. A questão da consistência também é uma coisa bem importante da gente avaliar. A oferta de água. A gente percebe muitas vezes que antes de ser realizada a avaliação e ver se esse paciente tem condições de receber alimento por via oral, ele já está recebendo água, porque principalmente a equipe, né, que está atendendo, pensa às vezes que a água não vai ter perigo nenhum, que um pouquinho de água ele pode tomar, mas a água, ela é muito fluida, é muito mais difícil a gente ter controle do líquido do que de um alimento pastoso. Então, a gente sempre inicia a avaliação com o pastoso. Se esse paciente foi bem com o pastoso, a gente pode tentar água sim. Então, a água é o último que a gente oferece, porque ela apresenta um risco muito maior, né, para a aspiração. Então, a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? Não dá para ser uma receitinha, porque cada paciente, ele tem uma alteração e ele exige uma mudança de postura específica para ele. Então, assim, a gente só viu as coisas ruins, né, que acontecem, né, paciente que não consegue comer, paciente que não consegue mamar, paciente... Mas a fonoaudiologia hospitalar ela não é isso, embora ela pegue uma grande parte de toda a fonoaudiologia, a fonoaudiologia hospitalar é muito mais que isso, e eu sou... ainda não decidi se eu gosto mais de criança, se eu gosto mais de adulto, né, mas aqui, assim, essa imagem aqui é o que me traduz de uma perfeição, né? Essa paciente internou com uma gastro, somente pela gastro, mas tinha total condições de comer. Então, assim, ó, a gente vai dando, ela passa a comer, até que ela vai comer sozinha, um sorriso de satisfação. Então, isso, para mim, me deixa satisfeita, porque, assim, eu né, sempre falei, essa questão do alimento é extremamente importante para a gente, emocionalmente. Quando você para de comer, tão difícil que é isso, né? Então, quando eu vejo que o paciente volta a comer, nas dificuldades, nas limitações, ou quando um bebezinho, a gente consegue fazer com que ele sugue, ou então quando vai embora, depois volta. Então, isso para mim é de uma extrema... gratificante, né? Gratificante, né? Então, a fonoaudiologia hospitalar, ela
ela precisa trabalhar sempre em equipe, porque ela sempre vai estar vinculada com os outros profissionais. A psicologia é extremamente importante para trabalhar essa questão emocional mesmo, do que é de uma mãe não poder mais alimentar o seu filho. Agora, recentemente, a gente atendeu um paciente cognitivo presente, mas que ele vai ficar pelo menos de 2 a 3 meses sem colocar nada na boca, nem água. Eu imagino tão difícil seja isso, né? Como que ele vai se adaptar a isso? Será que ele vai conseguir ficar esses 3 meses sem nada? Porque ele vai ter vontade, ele vai ter desejo. Então, o que isso interfere? Então, a Abono, ela precisa trabalhar sempre em equipe, porque sozinha a gente não vai conseguir o resultado que a gente deseja. Principalmente nos casos das disfagias psicogênicas, né? Quando o paciente recusa, ele não quer, a gente não consegue entrar. Quem tem que entrar primeiro é a psicologia, e a gente vai depois. E nesse caso, não evolui, né? Não evolui. Porque a gente também está tendo alguns casos de repetição, né? De recusa alimentar. Bastante. Era isso. E é isso, gente. Primeiro eu queria agradecer, né? Acho que eu não estou aparecendo, mas tudo bem. Acho que eu estou falando. Não, fica aí, Silvio. A gente vai fazer as perguntas. Queria agradecer a presença e a aula ótima, né? Da Sil e da Tânia, que fazem parte da nossa equipe multi aqui do hospital. Então, a psicologia... Deixa eu só... Pode falar. A psicologia pode... a gente trabalha em conjunto sempre, né? Eu acho que tem essa questão... A alimentação é uma questão crucial quando a gente trabalha com os pacientes no hospital. Tanto para vocês... Assim, me recordo de algumas vezes que a Sheila e a Jaque mesmo falaram assim, olha, você não estava aí? E aí eu acabei orientando o paciente, a família do paciente a dar comida. Ó, primeira coisa que eu observei o paciente estava acordado, estava sentado, né? E era para dar pastoso. Sim, isso a gente aprendeu aqui nos anos, né, de trabalho em conjunto. Quando a gente vê o paciente se alimentando, né? A psicologia está passando, o paciente já está se alimentando, nem teve ou não teve, enfim, a avaliação da fono, as coisas que a gente observa está sentado, está acordado, a quantidade, como que a família está ofertando, isso a gente já fica atento, né? Mesmo não sendo o nosso papel de psicólogo, a gente aprendeu isso ao longo dos anos e isso é extremamente importante. Então, a gente já sabe dos riscos. Tipo, não é minha função fazer essa orientação, mas eu estou vendo algo equivocado naquela cena. Eu logo chamo a atenção. Por quê? Porque depois a gente já sabe que vai ter problema futuro, né? Complicações. Então, é muito importante, a gente sempre faz esse trabalho. O trabalho no hospital, vocês falam assim, não dá para trabalhar sozinho. O trabalho no hospital é multi, né? Não tem como, nenhuma profissão no hospital, né, funciona exclusivamente. Por quê? Porque esse paciente é multifacetado, né? Esse paciente é um total, ele é integrado e une todas as nossas profissões. A questão da alimentação está muito ligada ao afeto, né? Então, assim, para a gente também é muito importante. Eu sei a diferença. O paciente está esperando a fono chegar para dar comida. Aquela ansiedade, eu falei assim, pois é, né? Eu venho aqui e não tem essa recepção toda. A fono chega com a comida, com aquela comida tão desejada, né? Para aquele momento, para aquele período da vida tão difícil. E a comida vem repleta de afeto, né? Então, para a gente é muito importante esse trabalho conjunto. Aprender, né? Assim, a gente constantemente está aprendendo junto. Isso é importante observar. É lógico que a gente não atua tomando o lugar do outro, mas a gente tem uma atenção maior, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Eu tagarelando tanto, primeiro, eu queria, mais uma vez, agradecer a aula, a colaboração de vocês para ajudar a gente a aprender um pouco, né? Acho que esse tema é riquíssimo, acho que a gente poderia falar muito mais tempo, tem muitas coisas
importantes para serem ditas ou para serem aprendidas aqui. Não vai ser possível tudo isso. Uma próxima aula a gente pode pensar numa coisa de linguagem, tem tantos casos clínicos, tem vários outros convites que a gente vai estar fazendo daqui para frente. Mas eu queria ver se tem alguma... Eu não enxergo. Tem alguma pergunta? Tá, deixa eu ver se... Primeiro vamos abrir para quem está assistindo, se alguém tem alguma pergunta específica. Não tem. Não. Alguém que está online quer fazer alguma pergunta? Senão a gente vai fazer as perguntas daqui mesmo. Acho que somos nós mesmo. Mariana, pode? Eu tenho a primeira, acho que faria mais sentido para a gente, né? Vocês falaram que a psicologia tem 3 causas, né? A neurogênica, a mecânica e a psicogênica. Qual seria a psicogênica? Então, a psicogênica é quando o paciente apresenta recusa, ele não tem nenhuma alteração, nem neurológica, nem mecânica, ele tem condições de fazer uma programação para deglutir, ele tem resposta neurológica para tudo isso, mas por questões emocionais, por questões afetivas, psicológicas, às vezes até pode ser por patologias psiquiátricas, né? Esse paciente não quer se alimentar. Além da recusa, eles se referem que eles têm uma sensação de corpo estranho, como se tivesse alguma coisa sufocando, tá? Mesmo fazendo os exames, não tem absolutamente nada, está muito vinculado à parte emocional. Teve um caso, quando há risco de aspiração, pacientes com disfagia psicogênica. Teve um caso aqui de uma paciente, ela apresentava sintoma de aspiração porque ela tinha medo de engolir. Alguém falou para ela assim, que se ela tomasse água, a água ia para o pulmão e que ela não podia tomar água de jeito nenhum. Ela desenvolveu um medo de deglutir água, que realmente quando ela colocava um pouquinho de água na boca, ela tossia. Então foi assim, bem lentamente, fiquei vários dias com ela, fui ofertando, falando, não tem perigo, estou com você, vamos fazer assim. Fui dando segurança para ela, até que ela voltasse a deglutir de novo, tá? Ou seja, não tinha alteração, mas a questão do medo levava ela ao risco de aspiração. O trabalho seria fazer tipo, uma exposição gradual, assim, ao... Isso, para que ela perceba, né? Ela foi percebendo aos poucos, poxa, realmente, eu achava tão engraçado que ela dizia assim, olha, Fono, agora eu não tossi. Então tinha horas, olha, na verdade, agora eu não tossi. Então, são casos, assim, interessantes, mas a psicologia trabalha junto, eu lembro que vocês estavam acompanhando essa paciente também. E a outra pergunta... ultimamente estão falando bastante sobre tipo, dessas fases e tal, e um dos sintomas que mais eu vejo as pessoas tendo, assim, que as pessoas que eu acompanho, é a gastroparesia. Só para ter certeza se eu fiz o link correto, a gastroparesia estaria ligada com essa fase mais esôfago-gástrica. Isso. Essa não compete a nós, né, Silvana? Essa aí quando a partir da glote, a partir da fase esofágica, com um especialista com gastroenterologista. Mas tem bastante. Que essa motilidade não está funcionando adequadamente. Demora demais o alimento para passar por essa fase. Eu queria só fazer mais uma colocação, né? Acho que para quem não é da área hospitalar, o paciente hospitalar é um paciente, né? A gente está falando de pacientes críticos, pacientes graves, ou um prematuro extremo, ou um paciente que esteve muito grave numa UTI. Então, quando vocês falam dessa questão da força, essa avaliação da fono é extremamente importante, né? Assim, porque quando a gente... se a gente está bem, né, como nós estamos podendo nos alimentar bem, a gente quase não tem engasgos, né, e quando tem, a gente tem reflexo de tosse, mas essa questão da própria coordenação, né, da respiração, da deglutição, do mastigar o alimento, é muito complexo. A gente, no nosso dia a dia, a gente não observa a complexidade, né, dessa função. A gente acha que a gente sempre come, né? A gente come, a gente bebe água, a gente fala, comendo, com comida na boca, né? A gente faz uma série de coisas que necessita de uma coordenação muito grande.
E o nosso paciente, ele é aquele paciente crítico, né? Que a gente está falando, quando você fala de força muscular, ele não perde só a força da deglutição, ele está sem força nos membros também, né? Então, eu acho que esse contexto, a gente parece que é uma coisa simples. Comer, a gente vai dar comida ao paciente, é só engolir. Simples assim, você vai, leva a comidinha e o paciente engole. É toda uma questão muito complexa que está ligada com essa avaliação, né? E eu acho essa avaliação extremamente, por isso que eu até interrompi em alguns momentos, eu queria que vocês só abordassem de uma maneira bem breve, assim, né? O paciente que está acordado, vamos pensar no paciente adulto, né? Para que vocês possam falar um pouquinho. O que vocês observam nessa primeira avaliação, né? Por isso que eu perguntei se o DPOC era o paciente que estava em uso de O2 ou não, né? Porque como que vocês fazem, de uma forma bem simples, eu queria só que vocês explicassem um pouquinho, porque chega lá e conversa com o paciente. O que vocês estão observando nessa conversa? O que dá para a gente aprender? Primeira coisa, tem que olhar o nível cognitivo do paciente. Então, se está responsivo, se mantém um período de cara ativa. Se é um paciente que está sonolento e que no meio da conversa ele já dorme, eu sei que se eu colocar comida na boca, ele não vai dar conta de aceitar. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator, aproveitando que nós já estamos dentro do hospital, então, se tiver qualquer intercorrência, já estamos, a gente vai dar um pouquinho, sim, se não tiver traqueostomia, tá? A gente vai dar um pouquinho de alimento e a gente vai observar como que acontece. O que esse paciente faz, né? Se o tempo fica com esse alimento dentro da boca, se fica um tempinho e já engole, se tem tosse, se não tem como eu medir a força, né? Ideal, tá fraco, tá forte. Então, eu preciso dar o alimento e ver o que ele faz. Ele consegue minimamente organizar esse alimento e engolir? Não, esse alimento está ficando muito tempo parado. Eu tenho que ficar dando ordem para ele, para poder engolir. É um paciente que não vai ser liberado via oral. Não existe algo que eu possa medir, essa força está alterada. Então, às vezes, na própria fala do paciente, a gente já consegue observar como é que está a mobilidade também. Se é um paciente que está movimentando os dois lados, ou não, né? Então, o lado está paralisado. Vamos tentar do lado bom, né? Isso é tão interessante que a Sil falou, porque, assim, não é uma avaliação objetiva. Tanto que a Silvana, ela tem condutas diferentes das minhas. A Sil, como ela, pela experiência, ela olha, ela já sabe se o paciente dá conta. Eu já sou diferente, né? Tenho menos experiência, já sou mais cautelosa, né? Mas por quê? Porque a avaliação, ela é subjetiva. A gente não tem como fazer. Existem os exames subjetivos, mas a gente não tem isso aqui dentro. E a avaliação, ela tem que ser rápida também. A gente não tem tempo de mandar o paciente fazer um exame, esperar o resultado, para depois fazer a oferta, né? Então, a gente olha o todo, tenta observar como que está mesmo essa mobilidade. Questão da força, não tem como a gente medir, mas pela mobilidade a gente entende se tem um tônus adequado, se tem, né, um mínimo de força para organizar, preparar esse alimento, e a gente oferta. Quando a gente percebe que não tem como saber, a gente oferta só sabor, não coloca volume nenhum, ou coloca só a colher vazia, e vê o que esse paciente faz com a colher vazia na boca, e assim a gente decide tomar a própria fala, a articulação dele, a própria abertura de boca, exatamente. Porque a fala, a nossa língua se mexe muito. Mobilidade de língua na articulação é muito grande. Então, só na conversa, eu costumo chegar perguntando tudo a vida do paciente, eu sou curiosa. Pergunto se é casado, onde que mora, se tem filhos, estou perguntando tudo. Então, nessa conversa a gente já percebe a cognição, se a linguagem está preservada, se ele tem uma boa mobilidade. E é assim que a gente avalia. E como vocês avaliam a aspiração silente, é isso? Silente. Não tem. Não? Só com exame objetivo, né? E o que faz vocês acharem que está broncoaspirando? Aumento de secreção. O paciente estava bem. De hoje para amanhã aumentou a secreção, pode estar aspirando. Por isso, quando o paciente usa tráqueo, é fácil. A gente vai lá, coloca o azulzinho, né, na boca, se sair por aqui é porque está aspirando. Quando ele não usa tráqueo, a gente vai ter que levar em consideração isso, tá? A gente nunca libera
de uma hora para outra. Então, assim, eu treino, eu vou dar hoje, eu vou ver como é que ele vai se comportar até a próxima horário que ele for atender. Aí que a gente vai liberando aos pouquinhos. Dificilmente você já, a não ser que o paciente já sacou a sonda, já sacou a sonda, né? Mas se ele está com sonda, a gente vai desmamando essa sonda. Então, assim, eu vou aumentando, hoje eu vou lá, avalio, faço um treino, ver se vai precisar, e aí eu vou aumentando o volume de via oral para reduzir sonda. Porque, assim, né, embora não exija um procedimento que tenha necessidade de eficiência cirúrgica, mas passar uma sonda não é nada confortável. Não é nada confortável. Assim, tiro para amanhã para repassar, então eu prefiro deixa essa sondinha ali fechada e amanhã, se for o caso, a gente tira. Tem um sinal importante que a gente observa, é a qualidade da voz. Quando o paciente deglute e a qualidade da voz muda, a gente suspeita. Vocês vão fazer um teste. Quando vocês engasgarem, engasgou, terminou de tossir, conta até 10. Tá? A gente fala que essa é uma qualidade molhada. Não borbulhando, a voz borbulha. Tá? Mas é só quando vocês engasgou, conta até 10. 1, 2. Isso é a voz molhada. Isso pode significar, tem duas coisas diferentes, que é penetração e aspiração. A penetração é quando o alimento para em cima da prega vocal. A prega vocal é o último compartimento, né, para a via aérea. Então, se o alimento parou ali, está tendo uma penetração. Se esse alimento passou, está tendo uma aspiração. Então, na penetração, esse alimento que fica em cima da prega vocal, ele muda a qualidade da voz. Então, aí a gente já suspeita que pode haver risco de aspiração, sim, por conta da voz molhada. Então, você não tem que ver, alguém do seu lado engasgou, conta até 10 para mim, tá? É característico a voz. Você vai saber que é voz molhada. Até porque a voz demora para sair quando a gente engasga. É verdade. A voz demora. Essa força muscular para a deglutição, ela é treinável? Você treina esse aumento de força? A gente faz deglutição com esforço. Só eu não gosto de fazer só de saliva. Eu sempre vou dar sabor, tá? Se eu pedir para você engolir 3 vezes forte, a primeira vai, a segunda é mais difícil, a terceira não tem mais saliva. Então, eu coloco o sabor para dar uma percepção maior para o paciente, aí ele vai. Mas esses são jeitos de trabalhar. E eu gosto de trabalhar com sabor, né? Eu gosto de trabalhar com. Meus pacientes ganham chocolate, ganham refrigerante, nada de coisa ruim, né? Eu sei que os pacientes a fome está chegando. Então, mas porque eu acho que isso é uma pista para o paciente. Então, nós vamos ganhar força. Esses pacientes de Covid, assim como eles têm uma dimensão de força de musculatura, a deglutição também está afetada por causa disso, tá? A gente acha que o Covid causa isso. Recupera, mas é gradativamente, tá? Eles conseguem comer? Conseguem comer. Tá? Mas assim, conforme vai melhorando essa força, ele vai ingerindo mais. Então, é nítido, assim, estabilizou do Covid, né, das complicações, é uma lentidão, até a fala, fica uma fala embriosa, né, essa fala de bêbado, parece meio arrastada, e aí junta o desuso mais a diminuição de força. Aí é um pacote. Né? Existem os instrumentos para trabalho de força, mas isso se usa mais em clínica, né? Porque no hospital a gente não tem como ficar partilhando de um paciente para o outro, mas existem alguns instrumentos são exercitadores para força muscular, mas no hospital isso não é possível. Eu gosto de trabalhar sempre com a função. Então, se eu quero melhorar deglutição, eu vou trabalhar a função. Eu vou dar uma coisinha, às vezes é pozinho de gelatina que a gente coloca, limão, suco de limão que a gente coloca, né? Gruda alguma coisa no céu da boca, o paciente tem para que poder tirar. ter uma pista para trabalhar a força. Então, eu sempre vou trabalhar com a função. Não vou fazer um exercício isolado, só exercício. Mas são jeitos de trabalhar. Porque aqui eu preciso ter rapidez. Até porque depende, muitas vezes a alta do paciente depende dessa evolução, né? Para saber como que... Isso a gente está falando assim, tentar uma alta, né? Se a gente for falar em bebê, de aleitamento materno, aí essa alta não adianta eu acelerar. Porque depende da própria
do próprio desenvolvimento. Maturação, exatamente, precisa de um período de maturação que às vezes não aconteceu durante a gestação, né? Beleza. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguma questão? Alguém mais assistindo que queira perguntar alguma coisa? Então nós vamos encerrar por aqui. Agradecemos a todos que participaram. A aula fica gravada, né? Então muita gente acaba, em função do horário, né? O dia e o horário que a gente acaba tendo para essa aula, muita gente não assiste, mas as pessoas assistem no nosso canal. Obrigada pelo convite. Obrigada.